Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha o Thiago Veras aqui comigo para a gente bater um papo, analisar essa rodada que será, né, no sábado, principalmente aí para o líder Botafogo, para o Vasco, para o Flamengo. O Fluminense já jogou e já venceu e a gente vai dar uma pincelada em tudo aí para você ficar muito bem informado neste final de semana. Tá tudo bem, Thiago? Tudo bem, Wellington? Um abraço para você, para a galera aí também. Maravilha, maravilha. Então vamos bater aquele papo, mas antes aquele pedido de sempre, comente aí, né? Se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC, tá passando tudo aqui embaixo, não paga rigorosamente nada, é 0800 e você vai dar a maior força para que a gente possa continuar fazendo vídeos e preciso da sua moral também. Dá o joinha, que é o like, como eles dizem, que isso também mostra para o YouTube que o nosso trabalho é legal. Depois da vinheta a gente chega, roda a vinheta! Muito bem, gente, vamos falar então aqui, vamos começar com o líder Botafogo, porque o Bota tem um jogo dos mais interessantes com o Atlético Paranaense. O Atlético fez bons jogos com o Vasco, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileiro. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou falar do julgamento. Os dois clubes foram punidos e o Fernando também foi punido e o Betinho, o segurança do Vasco, também foi punido. Então eu quero falar sobre isso, mas não faz um grande campeonato. Está na parte baixa da tabela o Atlético. Mas jogar em Curitiba nunca é fácil, né, Thiago? É verdade, jogar na antiga Arena da Baixada, agora é Liga Arena, né? Campo do Atlético com name rights, enfim, sempre é difícil, sempre complicado. Para o Botafogo não tanto pela questão do sintético, né? Até porque o Botafogo também tem, apesar de serem sintéticos com características diferentes, mas é uma adaptação mais fácil. Só que são dois times que têm lados opostos na tabela nesse momento, o Botafogo brigando pelo título e o Atlético Paranaense para fugir do rebaixamento. No jogo até com o Flamengo, eu fiz esse jogo pela Tupi do Maracanã, eu conversei com um colega da imprensa lá do Paraná, e ele me falou assim, nossa, esse ano do centenário, o que o Atlético tem de desorganização é uma coisa absurda, né? Houve desentendimento entre o CEO e o presidente, o Petralha. Quem veio contratado pelo CEO depois, pelo cara que, né, geria a gestão e tal, foi mandado embora. O Mazuco é um desses nomes, então o Atlético modificou também o departamento de futebol. O dinheiro que foi gasto em contratações do Atlético não deu certo. Então, assim, é um ano agora para o Atlético esquecer, obviamente lutar para não cair. Está numa beira ali, está muito próximo da zona de rebaixamento. Clube com a estrutura, os últimos anos, o crescimento, a potência que é, estádio, CT, o Atlético Paranaense não pode estar numa condição dessa, né, de viver esse drama, por enquanto, de poder ser rebaixado para a segunda divisão, que seria algo assim para você meio que estruturar em toda uma crescente, né? E o Botafogo lutando para ser campeão, joga da mesma maneira dentro e fora, vai ter força máxima, teve a semana inteira de preparação. Então é um jogo que o torcedor do Botafogo está confiante, mas sempre muito complicado realmente, apesar do mau momento, jogar no campo do Atlético Paranaense, né? Um adversário sempre muito forte. E o Alex Telles tem um motivo para jogar melhor ainda, ele convocado para a seleção brasileira, no lugar do Guilherme Arana, que se machucou contra o Vasco, né? Teve uma lesão muscular, e ele ficou no vestiário, inclusive, não voltou para o segundo tempo, e o Vasco, a tendência é que no jogo de volta não tenha o Guilherme Arana, que fez um golaço, diga-se de passagem, empatando o jogo contra o Vasco lá na bonita Arena MRV. E foi convocado o Alex Telles, que já tem, né, um conhecimento grande, forte de seleção brasileira, mas está voltando. Não deixa de ser legal o Botafogo cedendo vários jogadores para a seleção brasileira e para as outras seleções também, Thiago. Eu vi até um torcedor hoje comentando, mas o cara chegou agora há pouco e tal. Não quer dizer nada, o Alex Telles tem toda uma experiência, uma bagagem. Ele esteve na Copa do Mundo. Sim, goste ou não goste dele e do Alexandro, são os últimos dois laterais do Brasil na Copa do Mundo, né?
Os dois estão no Rio de Janeiro, um do Flamengo, um do Botafogo. O Alexandre também muito criticado, a burocracia, fez o gol que definiu para o Flamengo o primeiro jogo 1-0 em cima do Corinthians. Bem lembrado. E o Alex Telles está se adaptando, mas é um jogador com bagagem, com experiência. Ele fez uma pré-temporada lá no Al Nassr, no mundo árabe, né, na Arábia Saudita. E agora é um jogador que é lembrado pelo Dorival no lugar do Arana machucado. O Botafogo tem 7 atletas nessa janela. 3 no Brasil, na Venezuela, no Paraguai, um na Argentina, um em Angola, que é o zagueiro Bastos. Né? São 7 jogadores hoje valorizados nas suas respectivas seleções nessa data Que legal, FIFA. né, cara? Bacana porque, por exemplo, o Alex Telles eu não sei em relação ao poder de revenda pela idade. Apesar de ele ter 31, 32... essa idade é mais complicado de você fazer uma venda assim, que chame mais atenção. Te dá um bom lucro, né? Mas você vai ter totalmente um retorno técnico que a gente espera. Acho que ele vai dar muito certo no Botafogo, né? Já está sendo convocado. Ele ganha confiança, ganha moral, é bom para o clube também. O Igor Jesus veio de graça, é muito novo ainda. 23 anos. Você estava de folga, eu fiz a apresentação dele. Eu até perguntei para ele de seleção brasileira. Se no Botafogo, fazendo os gols, aqui perto do Dorival, você pode voltar à seleção, porque ele frequentou as de base. Sim. Né? E agora ele foi convocado. Fiquei feliz por ele. O Dorival conhece bem o jogador. O Almada foi uma contratação cara, mas é aquele dinheiro que circula pelo fundo. Ele está aqui, está ali. Então, assim, é um jogador que hoje, voltando à seleção da Argentina e jogando bem aqui no Brasil, daqui a pouco pode pintar uma transação na Europa. É prometido que ele vá para o Lyon, a tendência. Mas vai que aparece alguém e ofereça assim, um caminhão de dinheiro e consiga uma venda. Então, assim, valorizar o atleta, né, o jogador, valorizar o clube, o trabalho para o Botafogo está sendo muito importante. Desde 2014, o Botafogo não tinha no Superclássico das Américas 3 atletas convocados para a seleção. Cortez, Elkson e Jefferson. E agora tem Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles. Que bacana. Boa sorte para todos eles. Vou dar um provável Botafogo aqui. Você que é o setorista, mas vamos ver se eu estou bom. John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, ou Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. Passa por aí? Deve ser força máxima, porque o Botafogo não tem o que poupar. A semana foi inteira de preparação, foi uma semana cheia, como a gente costuma dizer. O Cuiabano está sendo relacionado de volta, está recuperado de um problema muscular na coxa direita. O Júnior Santos preservado, mas era um jogador que também não seria o titular. Então a tendência é que seja realmente o time completo, o time com força máxima para esse jogo. Rodada, né, difícil, o Palmeiras joga fora com o Bragantino, Botafogo joga fora com o Atlético. Enfim, rodada em que os líderes do campeonato jogam fora de casa. Quem for mais competente vai terminar na primeira colocação. E lembrando que o Bragantino também não faz uma grande temporada e será o adversário do Palmeiras. Gente, eu prometi o Vasco e Atlético Paranaense do Brasileirão. Os times foram multados. O Vasco em 10 mil, o Atlético em R$ 7.500 por objetos arremessados no campo e a briga. A briga após o jogo, né, e quem provocou foi o lateral esquerdo, Fernando, e ele tomou 5 jogos de suspensão. E o segurança Roberto Gamo, Betinho, 30 dias de suspensão, cabe recurso para o pleno do STJD. Ficou de bom tamanho? Era você que estava comigo? Não, era o nosso Andresso. Wellington, eu sou um pouco rigoroso. Eu acho que as punições desse porte, de algumas ações do futebol, elas precisam ser com a força máxima da lei. Para ficar o gesto pedagógico, né? Ensinar. Pedagógico e um alerta, né? Uma orientação. Olha, a gente vai sempre julgar dessa maneira rigorosa quando for incidentes como esse, invasão de torcida, quebra-quebra, briga entre jogadores saindo no tapa, integrantes do banco de reservas, segurança do clube, seja lá o que for. Quando tem algum tipo de violência, na minha visão, acho que o STJD tem que aplicar o rigor dos artigos, né, das leis e penas máximas para que isso possa ser cada vez mais tirado do nosso futebol. Perfeito. Se é uma pena branda, se você chegar, não, mas tal, tira daqui, tira dali, daqui a pouco você está passando uma mensagem de que isso é possível fazer novamente. E por que nós temos hoje os problemas das torcidas organizadas? Porque elas não têm punição.
Eles vão presos, chegam na delegacia e tal, daqui a pouco já estão fora de novo e no próximo jogo estão se encontrando, marcando pela internet para sair na pancada. Você está falando, é um novo tribunal agora e o Remo, que subiu para a Série B, no jogo com a Aparecidense, quando o time fez um gol, a torcida comemorou jogando bombas para o campo. O Remo perdeu 3 mandos de campo e R$ 40 mil de multa para um time da Série C. Agora, mesmo na Série B, se aplicar uma multa de 40 mil e tirar do Remo hoje 3 mandos de campo, porque ele não pode jogar lá no Mangueirão, onde ele botou 60 mil pessoas nos jogos, é tirar dinheiro do bolso dele. É pesado, né? É complicado. Mas, enfim, se for uma coisa que chame muito a atenção, esse fato acentuado, a punição tem que ser, para mim, severa, tem que ser rigorosa. Quer ver? Pega um lance de cotovelada, um lance de expulsão, algo dessa. Por mais que você tenha ali as leis, os artigos e tal, eu ainda acho o julgamento um pouco subjetivo, porque ele tem da interpretação de cada um. Mas que você esteja aplicando a uma interpretação de cada um, que você pode pensar uma coisa e eu totalmente diferente, e fica uma situação meio branda. Então, acho que casos como esse, que envolvem violência, objetos, desordem e tal, tem que ser, quando é uma expulsão que seja um ato de muita violência, caracterizado realmente, a imagem mostra a atitude do atleta, o STJD tem que agir com rigor. A partir do momento que eu dou uma cotovelada em você, sou expulso e pego 6 jogos, 4 jogos, eu vou passar a não fazer. A hora que eu sou absolvido, eu vou fazer de novo, falar que isso é do futebol, né? Então, acho que tem que ser rigoroso. Os caras não punem. Vou tomar um joguinho. Agora, tem que ser dentro de uma questão, de uma análise para todo mundo, né? Não pode ser clubístico, não pode ser se é maior ou menor, tem que ser uma coisa para ser um padrão de punição para todos os envolvidos, jogadores e clubes, porque senão a gente começa a ver algo que beneficia A ou B e aí perde o sentido. Se for uma coisa padronizada, para mim tem que ser assim mesmo. Bem, Vasco e Juventude, nesse sábado, 21h em São Januário. O Matheus Carvalho está fora, foi expulso contra o Cruzeiro, entra o Esforça e o João Vitor, a tendência é que ele seja o titular. Você preservaria o Léo? Tirar o Léo agora é preservar o Léo, queimar o Léo, o que você acha? Então acho que é preservar o Vasco, né? Eu entendo a nossa profissão, a gente tem dias que a gente está mais satisfeito, outros menos satisfeitos, isso em qualquer área, em qualquer profissão, mas assim, um jogador de time grande, né, que foi do Fluminense, foi do São Paulo, é um cara intelectualmente bem desenvolvido, né? Percebo nas entrevistas coletivas e zonas mistas, enfim, que o Léo participa, quando ele era o capitão, sempre estava lá falando, não se escondia, botava a cara. Então, é um jogador que tem, na minha visão... é um dos líderes do grupo. Ele tem um esclarecimento, né? É um atleta que tem esse perfil. E é um jogador que no Vasco até então não conseguiu decolar. O Léo tem sucessivas falhas. E eu acho que é melhor tirá-lo agora, pensando no time e até também no comportamento do torcedor, antes que a partida comece, você tenha que queimar ou que você traga essa insatisfação para dentro de campo. Infelizmente, não deu certo. O Léo Jardim, por exemplo, é uma contratação que o Vasco fez que está sendo praticamente 100% aprovada. Lucas Piton. O Lucas Piton é um jogador que é titular e vai muito bem, o Léo já não deu certo. Então, isso acontece. Eu me lembro da primeira janela do Botafogo, alguns deram, outros não. O Patrick de Paula, no geral, 33 milhões junto ao Palmeiras, é um cara que não rendeu, está emprestado ao Criciúma, então isso aí faz parte. Eu acho que tirar o Léo nesse momento não é punir o Léo. É preservar o Vasco. É preservar o Vasco. Você concorda aí? E nem questão de preservar também o Léo, né? Ele não está jogando, ele tem que entender que ele tem que ser sacado porque tem alguém que é melhor que ele. Muito bem. Um provável Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor, Léo e Lucas Piton. Hugo Moura, Esforço, Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues, Verrete, Rayan ou Jean Davi é o provável time do Vasco para pegar o Juventude, que era a sua opinião. Um detalhe, rapidinho, desculpa te cortar, não, a proporção é diferente, mas o pensamento para mim é igual.
o Flamengo tinha que tirar o Tite porque o comportamento da arquibancada fazia muita pressão no time. Por mais que o xingado fosse o técnico, quando qualquer jogador errasse uma jogada, um passe e tal, ele também ia sofrer essa pressão dentro de campo. E era nítido, eu fiz o jogo de perto, que o Flamengo não tinha confiança. Numa proporção menor, quando você começa a ter o Léo falhando e pega na bola, a galera pega no pé e tal, isso passa para outros jogadores também. Eles sentem essa falta de confiança, contamina. Então, assim, é o momento de preservar o time. E o atleta entender que ele tem que melhorar para conquistar novamente o espaço, se ele, né, voltar a jogar bem no time principal. Concordo plenamente com você. O Alexandro está fora do time do Flamengo para pegar o Bahia amanhã, lá na Fonte Nova, esse jogo às 7 da noite. E o Flamengo vai ter aí 6 jogadores convocados. Então, na data FIFA agora, o Flamengo tem o Gonzalo Plata, do Equador, lá no Uruguai. O De La Cruz, Arrascaeta e Varela, no Chile o Pulgar, e na seleção brasileira o Gerson. Então, são clubes como Botafogo e Flamengo cedendo diversos jogadores às seleções da América do Sul. Então, vamos ver o que eles vão fazer nessa data FIFA. Quer acrescentar alguma coisa, Tiaguinho? Ah, isso aí mesmo, vamos ver a rodada, né? Os resultados, como é que vai terminar, se o Botafoguense vai ficar feliz, vai se manter. O torcedor do Fluminense comemorou contra o Cruzeiro, vê os outros resultados também. Né? Flamengo com o Felipe Luiz, acho que para brasileiro fica complicado ainda acreditar em algo, mas não é impossível. É mais uma sequência, preparação para a Copa mesmo, no caso a Copa do Brasil. E o Vasco acho que vai fazer um campeonato, uma reta final para terminar com estabilidade. O que o Vasco já apresentou até agora, diante do sufoco que aparentava lá atrás, acho que uma situação mais tranquila. É verdade, é verdade. E a sua opinião? Comente aí, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, para a gente mandar aquele abraço no próximo vídeo para você. Vou preparar uma listinha aqui já para deixar pronta, mas hoje eu não podia perder a oportunidade de ter o Thiago Veras aqui comigo. É sempre um prazer, um baita profissional, um grande amigo, grande cozinheiro também, um churrasqueiro de mão cheia. É, nas horas vagas a gente tenta, né? Amigo, ele chega aqui, Wellington, fiz um camarão. Fui lá no mercado de São Pedro, comprei 3 quilos de camarão, fiz um camarão assado, meu Deus do céu. Na brasa, na panela, na fritinha, bom demais. E a esposa dele faz um bacalhau também, que é de, como dizia o nosso falecido Apolinho, de comer ajoelhado. É melhor que o meu camarão, e inclusive eu troco tudo, né? A minha comida preferida, eu troco tudo. Pô, churrasco, camarão, eu dou, me dá um bacalhau. Ah, meu Deus do céu. E aí, o que você gosta de comer? Pode comentar aqui, nosso canal não tem esse negócio não. Né? Futebol Clube é de futebol e de tudo, fica à vontade. Se inscreva no Wellington Campos FC, paga nada não, 0800, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, para aumentar o número de inscritos, porque você vai me ajudar demais a continuar fazendo vídeos e tendo convidados como o Thiago Veras da Super Rádio Tupi. Gente, uma ótima eleição para todos, um grande final de semana, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Thiago Veras e o Wellington Campos.